Fala, meu amigo e minha amiga trader, investidores, bem-vindos ao canal Investindo com o Dalagrana. Bom, como sempre, vou tentar fazer um vídeo rápido, mas só que, como vocês bem sabem, às vezes a gente precisa aprofundar um pouco no conhecimento para que vocês possam ter um entendimento melhor do que a gente está trazendo para vocês. Então, se o vídeo ficar um pouquinho maior, é por conta do conteúdo que é um pouco mais denso. Tudo bem? Hoje vamos falar aí de SMC, que é um método usado para negociações, que significa Smart Money Concepts. Então, vamos tocar já de antemão. Então aqui tem o gráfico aqui na frente, eu vou abrir aqui um PDF que eu tenho aqui e inclusive já de antemão eu vou disponibilizar para vocês no nosso grupo do Telegram, né? Mas é um PDF bem interessante do livro Smart Money Concepts, um modo de operar o mercado financeiro seguindo as pegadas das grandes instituições, do Marcos Leitão. Mas o PDF vai estar no nosso grupo. Então, de forma básica, esses são os tópicos que tem aqui nesse livro. Então, são as estruturas de mercado, né? Então, vamos lá. Então, o que é importante aqui para que vocês deem uma olhada é o BOS, né? Que é o BOS, esse BOS aqui, que é o Break of Structure, que é a quebra de estrutura, né? Quando o preço está caminhando, então, cada vez que ele rompe o topo que ele fez anteriormente, vai fazer uma quebra de estrutura, é o BOS. Então, faz a quebra de estrutura na máxima anterior, né, no topo anterior, e vai subindo. Aí ele vai chegar numa altura, vai fazer uma correção e ele vai tentar novamente romper esse topo anterior, essa máxima anterior, e também é mais um BOS. Então, cada vez que ele rompe, é um BOS que ele vai deixando para trás. Isso também se aplica para a venda também. Aí tem o CHOC, né, que é o Change of Character, que na verdade esse é quando você está indo subindo. Vamos usar o exemplo de subida do preço, né, de compra, preço subindo. Então ele vai subindo, rompendo topos e vai fazendo esse BOS que a gente falou agora há pouco, que é a quebra de estrutura, né? Então chega no momento que ele não faz essa quebra de estrutura, ou até faz a quebra de estrutura na máxima ali do topo, e aquele rompimento falso e volta. Então quando ele vai perder o fundo anterior, o fundo mais importante anterior, o fundo válido anterior, aí se apresenta o choque, né, que daí é essa mudança de característica do mercado. Então o mercado estava em plena característica de alta, nesse nosso exemplo. A partir do momento que ele rompe esse fundo, né, e não seja um rompimento falso, ele rompe, vem, testa novamente e volta a descer, está configurado o choque, né, que é essa mudança de caractere aí da estrutura toda aí que estava de alta, e agora ele pode lateralizar ou pode vir fazer uma reversão e tal. Então seriam esses dois pontos que seriam interessantes vocês darem sempre uma olhada e tá com isso bem afiado, né? Daí é muito importante também ver as zonas de liquidez, né? Saber como é que funcionam, como é que funciona a indução, né? Que é esse inducement, né? Que está o vilão aqui, né? Então a indução, né? A manipulação, né? Onde ficam as liquidez, o conceito de supply and demand, né? Demanda e oferta e demanda. Todo ele é importante, mas o que a gente vai mais usar aqui é o order block, né? Então é bom olhar tudo isso aqui, e não só aqui no PDF. O PDF é bom para ter, mas tranquilamente você chegando aqui no YouTube, digitando o que você está procurando, vai aparecer diversas aulas, gente bem competente ensinando. Então eu aconselho que vocês façam o mesmo que eu fiz também, né? Então eu vou deixar esse PDF no grupo, né, para vocês fazerem o download. Então a gente vai tocar para frente aqui a partir do momento, vamos dizer assim, do que eu utilizo mais nas minhas operações manuais, tá? Então, em princípio, aqui eu vou passar para vocês só rapidamente aqui para ver no gráfico a questão da quebra de estrutura e tudo mais, né? Então, eu vou pegar aqui um artifício aqui para a gente poder desenhar um pouco aqui. Então, o que a gente tem aqui? Então, claramente, a gente tem aqui uma estrutura de alta, né? Então, desenhando aqui a grosso modo, a gente poderia dizer que o preço está subindo aqui, né? Ele fez uma pernada de alta. Vamos olhar na questão macro para entender o raciocínio, mas isso funciona em H4, D1, qualquer tempo gráfico, tá? Então aqui ele desceu, então ele fez aqui um fundo,
fez um topo, fez mais um fundo, e daí ele vai aqui e rompe o topo anterior. Então, o que a gente tem aqui nesse topo que eu comentei anteriormente? A gente tem aqui a quebra de estrutura. Então, esse aqui é o nosso boss. Então, o boss, ele vai sempre estar sinalizando para a gente que a tendência está seguindo, né? No tempo gráfico que a gente está analisando. Então, rompeu essa estrutura aqui. Então, a gente tem um boss aqui nessa região aqui. Então, esse é o primeiro boss que a gente tem. Então, o preço, né, como comentei, ele volta, ele faz uma correção, e aqui no caso ele fez aqui uma acumulação aqui para voltar a subir novamente. Então subiu, rompeu mais uma estrutura, aqui temos mais um boss aqui, veio, fez a mesma situação aqui, voltou a subir, rompeu a estrutura, mais um boss aqui. Daí ele também faz a mesma coisa, mais um boss aqui, e daí na próxima vez ele só acumulou aqui e não voltou a romper em cima. Então não teve mais nenhum boss nessa pernada de alta. Então ele voltou a perder a primeira estrutura do boss. Então esse é o primeiro choque que a gente tem aqui, no antigo boss aqui. Daí ele vem, rompe, ele vem, segura nesse fundo, faz uma estrutura novamente de correção, agora já o mercado voltando, né, o mercado descendo. Então, quando é que essa estrutura vai ser válida aqui em cima do choque? A partir do momento que ele vier e romper esse fundo. Veio, rompeu esse fundo, ele fez mais uma quebra aqui de estrutura aqui, essa estrutura aqui de choque ficou válida, né? Então ele vem, ele vai trabalhando. Então, como você já deve ter visto, isso vai se repetir várias vezes, né? Ele vai ficar, por vezes, consolidado, né? Então essa parte toda aqui, essa parte toda de cima, ela está consolidada aqui, tá bom? Então a gente tem agora a sequência aqui. Então ele vai fazer novo boss aqui, e ele vai vir testar, como eu falei, vai vir, vai romper, vai fazer mais um boss e assim sucessivamente. Então é importante entender só esse conceito do boss do choke, tá? Então a gente vai, a partir de agora, analisar as entradas, né? Então o que eu quero passar como entrada para vocês no primeiro momento, que eu acho que funciona muito bem, principalmente quando você faz análise em H4, né, que é um tempo gráfico já com bastante informação. A partir da H1 ele começa a ter uma qualidade melhor, né? Então, agora aqui, se a gente for tocar um pouco para frente, então a gente vai pegar esse exemplo aqui, que eu acho que vai ficar bem claro do que se trata o nosso querido FVG. F é Fair, V é Value e G é Gap. Então seria um valor justo dessa lacuna, né, desse gap que foi deixado. Então o que seria isso? É quando o preço vai e não volta nem para confirmar que rompeu nada. O preço foi, então isso é claramente ação institucional, ação de grandes players. Então a gente precisa só identificar onde estão os FVGs. Então vamos lá, então vamos pegar um exemplo aqui na queda, então que o preço não voltou. Então aqui a gente tem aqui claramente aqui um vácuo de preço aqui, ó. A partir desse momento aqui o preço veio até aqui, ó, até aqui embaixo. Então como dá para ver, o preço, né, ele veio até aqui e ele voltou, mas ele voltou não chegou nem nos 50% dessa queda aqui, tá? Então esse FGV aqui, FVG, melhor dizendo, ele está bem válido para a entrada. Então o que seria interessante aqui para nós? Olharmos exatamente, primeiro espera acontecer um movimento, aí você vai esperar uma volta. Às vezes o preço, como nesse caso, o preço não voltou. Então, dependendo do tempo gráfico que você está, então você sabe que você está dentro desse tempo gráfico. Então, a melhor entrada, se fosse fazer a sua entrada nesse tempo gráfico de H4, seria na mínima do último candle contrário. Então, vamos dizer, o candle é de queda, todos esses candles são de queda, então o último válido foi esse de alta aqui. Então, é na mínima dele que a entrada se configura. E o stop tem que estar acima da máxima do último candle aqui também, né? Ou nesse caso aqui também pode ser o candle de baixo. Então seria essa faixa aqui. Aqui tem um order block também, né? Ele está aqui, o order block. Então a entrada seria aqui. Então a entrada seria exatamente nessa mínima aqui e o stop estaria acima dessa máxima aqui. Então basicamente seria isso. Então é colocar
a tua ordem apregoada aqui, com stop lá em cima e aguardar que o preço vá. Logicamente, você pode usar, refinar essa entrada num tempo menor, esperando um gatilho que você tenha, seja por um indicador técnico, seja por padrão de candle, mas aqui a entrada, estamos focando na entrada em H4 mesmo, porque H4 são os melhores trades que a gente faz focado em FVG, exatamente em H4. Logicamente, você pode fazer a entrada e sair como se fosse um day trade, uma operação rápida, mas pela probabilidade e pelo risco que você está correndo, são operações mais voltadas para swing trade, pode demorar dias, né, às vezes semanas, né, dependendo do caso. Então, basicamente seria essa a ideia, né? Então, eu busquei aqui um Fair Value Gap em 15 minutos para poder ficar mais fácil de explicar, tá? Então, aqui nós temos aqui uma sequência aqui de 3 candles aqui, ó. Não precisa ser 3, pode ser um só, pode ser 5, quantos forem. Mas eles têm que ser na sequência, não tem um candle contrário aqui, né? Então, como a gente comentou, a entrada seria na mínima aqui e o stop acima da máxima aqui em cima. Dá para deixar pregoada a ordem, então o stop lá e esperar o trade acontecer. Depois conduzir o trade. Bom, o vídeo está ficando grande demais aqui, então eu vou parar por aqui. E qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários aqui no canal do YouTube, que eu respondo para você. Te convido a entrar no nosso grupo do Telegram, que está aqui o link para você poder entrar no grupo. O grupo é totalmente gratuito, né? E os conteúdos que a gente tem aqui, a gente posta lá também, inclusive análises semanais das majors, do Shao. Também a gente pode sempre estar postando lá as automatizações, os robôs que a gente faz os backtests, utiliza em conta real, né? A gente põe lá para o pessoal também testar os sets já validados, né, por nós aqui, investindo com Dalagrana. Então estão todos e todas convidados e convidadas. Foi um prazer estar com vocês em mais esse vídeo e fui!